Bom dia, meu povo. Sou Braulio Bessa, eu venho aqui do Alto Santo, macho, bem ali no Vale do Jaguaribe. E eu, assim como Zé da Luz, também ouvi muitos nãos. E assim como diz outro poeta nordestino chamado Petrúcio Amorim, o não tem poder. Petrúcio diz, o sim constrói, mas o não constrói muito mais. E eu ouvi muitos nãos. Como foi que eu vim parar aqui nesse palco pelo segundo ano consecutivo, abrindo o TEDx Fortaleza como palestrante? Mas eu nunca pensei nesse negócio de ser palestrante. Em 2011, eu tive um sonho de usar as redes sociais, usar a internet para levar cultura popular nordestina e poesia para milhões de pessoas. E isso aconteceu. Em um ano, um projeto já alcançou 20 milhões de pessoas, lá do Alto. Aí um caba me ligou de Maceió e disse, Braulio Bessa, rapaz, macho, você, sem sair de uma cidade de 18 mil habitantes no interior do Ceará, criou um movimento virtual que causa impacto social e cultural em mais de 20 milhões de pessoas por mês. Aí ele disse um negócio muito bonito, ele disse, cara, você é um grande empreendedor social. Achei massa, ó. Porque eu não sabia que eu era, ó. Eu digo, eu sou. Em seguida ele disse um negócio mais bonito ainda. Ele disse, rapaz, você tem um grande case de sucesso. É o fraco, meu amigo, eu digo, eu tenho. Naquele momento eu descobri que eu era um tal do empreendedor social com um grande case de sucesso e nem eu sabia. Ele disse, olha, vai acontecer um evento nacional para estudantes, 1.500 estudantes, 3 dias de congresso, palestrantes renomados do Brasil. Você não tem uma palestra, não? Na mesma hora eu disse, tenho e é boa. Não é porque eu estou na minha frente não, mas pensa numa palestra boa. Aí mente, macho, eu lá tinha palestra, nunca tinha nem assistido uma. Por quê? Ele disse, rapaz, eu consigo botar essa sua palestra no evento. Eu disse, arrocha. Eu fui atrevido, mas para frente. No outro dia, esse caba me ligou, o nome dele é Saulo. Aí Saulo disse, Braulio, queria só confirmar duas observações aqui com você do evento. Eu disse, pode dizer. Ele disse, rapaz, é porque é o seguinte, são 3 dias de congresso e a organização exigiu que a sua palestra tivesse 1h30 de duração. Era daqui a 14 dias, viu, o evento? Aí eu respirei fundo, porque se eu aprendi uma coisa que a gente não pode perder na vida, é a pose. Não é não? Porque, meu amigo, o cabo com a cabeça erguida, não deve um filho d'água pisar em cima, imagina o cabo capiongo. Aí eu respirei fundo e disse, 1h30, Saulo? Ele disse, rapaz, algum problema? Eu disse, não. A minha palestra tem 2 horas, mas eu vou cortar meia. Para se adaptar ao evento de vocês. Na mesma hora eu cresci, Saulo pensou, o homem é bom. O homem tem história para contar. Eu disse, qual é o outro problema, Saulo? Ele disse, rapaz, é porque infelizmente não tem cachê para você. Ora mais, aquilo partiu meu coração de liso e eu sabendo que tinha palestrantes nesse congresso com cachê de 40 mil reais. Aí eu pensei, vão me pagar pelo menos uns 400. Aí na hora eu respirei fundo de novo, eu disse, como é, Saulo? Não tem cachê? Ele começou, não, rapaz, é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, Saulo, pode parar. Eu vou lhe dizer uma coisa, você me escute bem. Dinheiro não é tudo na vida não, Saulo, pelo amor de Deus. Na mesma hora, Saulo pensou, o homem é rico, ó, macho. E aí eu fiz minha primeira palestra, macho, aí vim parar aqui hoje, ó, 2 anos seguidos, apresentando minha palestra no TEDx. E aí, venho rodando o Brasil todinho. De lá para cá não parei mais. E eu tinha um sonho de levar cultura, de levar poesia. Comecei a fazer poesia e gravar com o celular e postar na internet. Muito que a palavra transforma, que a poesia transforma. E quando eu conheci a obra de Patativa do Assaré, com 14 anos eu comecei literatura de cordel. Com 14 anos de idade. E eu disse, eu quero ser como Patativa. Eu quero transformar vidas através de poesia. Comecei a postar isso na internet, de repente os vídeos já tinham milhões de visualizações, até que um dia eu recebi um e-mail do programa Encontro com Fatinha, Fátima Bernardes, para vocês. E me convidando para eu ir lá, falar sobre meu trabalho, sobre a minha luta pela cultura do Nordeste, enfim. E eu não consegui ir, eu fiz a participação pela internet, era uma participação de 5 minutos pela internet, eu lá no Alto Santo, e na hora que começou o programa, a minha internet travou.
mas deu certo. Eu fiz. Com 8 dias, chegou outro e-mail. Braulio, vem aqui falar sobre o jeito do nordestino ser. Eu digo, na hora. Fui. Fiquei na plateia, na primeira fila da plateia. Conversei 5 minutos com Fátima Bernardes, falei da nossa cultura, falei do nosso povo, assim, na plateia mesmo, mas foi 5 minutinhos. Beleza. Foi com 15 dias, ligaram. Braulio, a gente vai trazer o João Vitor, que foi um menino cearense, aqui de Fortaleza, que teve a maior nota do Enem naquele ano. Você vem para falar sobre essa força de vontade do povo nordestino e tal? Eu digo, vou na hora. Cheguei lá, eu estava num cantinho assim, alguém da produção chegou para mim e disse, hoje você vai para o sofá e vai participar do programa todinho. Lasca. Mas na hora que saiu assim, eu maldei. Antes de ficar nervoso, porque a gente vê maldade em tudo. Na hora assim eu pensei, rapaz, a primeira vez eu fiz pela internet. A segunda, na plateia. A terceira, no sofá. Rapaz, eles vão tirar a Fátima. Vão. Estão me observando. Aí eu fiz, macho. Eu sentei naquele sofá, eu sentei no sofá do encontro com atrizes consagradas, com atores, com Fátima Bernardes, que é um ícone. E naquele momento, eu fiz uma prece e Deus mandou para o meu coração, velho, a seguinte mensagem. Aqui eu não sou menor do que ninguém. Eu não sou inferior a ninguém, ninguém vale mais do que eu. Nós somos iguais, então vou ser eu mesmo. Eu não vou me dobrar e eu vou ser de verdade. E foi por isso que deu certo. Eu declamei um poema nesse dia. Isso faz 2 anos e meio. E há 2 anos e meio, toda sexta-feira, eu declamo um poema para milhões de pessoas na televisão. Isso é uma conquista nossa, da nossa cultura. De ter um cabo aqui do Alto Santo que escreve poesia nordestina, poesia popular, poesia para o povo. E ter um espaço na maior emissora de TV do país toda semana. Hoje eu tenho um quadro chamado Poesia com Rapadura. E eu comecei a observar o impacto que isso tinha na vida das pessoas. Que a poesia transforma. De repente as pessoas começaram a me parar na rua e dar depoimentos que, a princípio, me abalaram muito. De forma positiva. Mas de pessoas, por exemplo, que eu escrevi de tudo no programa. São mais de 80 temas. Toda semana eu tenho que escrever sobre alguma coisa que eu não sei. Eu recebo um tema na quinta-feira, na quarta, e eu escrevo, chego lá e eu tenho que declamar. E eu já escrevi sobre homofobia, sobre racismo, sobre depressão, sobre suicídio, sobre transfobia, sobre tudo, em forma de poesia, em forma de literatura de cordel. E isso também é quebrar um mito sobre a própria poesia, sobre o cordel. Que a gente pode falar de tudo. A gente pode transformar. Comecei a receber depoimentos de pessoas, por exemplo, que diziam que estava numa depressão profunda e que, decidida a tirar a própria vida, recebeu um poema meu no WhatsApp e desistiu. De pessoas que ouviam um poema meu falando sobre o orgulho de ser nordestino e quebrou o preconceito. De pessoas, como eu ouvi lá no palco, num programa que falava sobre violência contra a mulher, e um especialista, um dos maiores especialistas no assunto, que um dos casos mais complicados dele, ele curou com meus poemas. Um homem que era extremamente agressivo com a mulher e ele parou. Vi que a poesia transforma realmente. Eu selecionei esses dias, eu fiz um post no Facebook, quando eu estava preparando a minha fala para cá, e se a minha poesia já lhe fez algum bem, me conte a sua história. Eu postei porque eu queria ver lá umas 100 e poucas histórias e selecionar 2, talvez, para compartilhar com vocês. O post teve 5.000 e poucos comentários. E eu comecei a ler, eu me emocionei, eu lembrei aqui de 2 que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro, de uma pessoa que disse que quando eu declamei um poema sobre mãe, no Dia das Mães, ela há 27 anos não falava com a mãe. E ela ouviu aquele poema e saiu, foi direto na casa da mãe, ela pediu perdão, a mãe perdoou, elas se abraçaram, elas riram, elas choraram assistindo o poema de novo. E 21 dias depois disso, a mãe dela faleceu. E ela agradeceu pela poesia ter transformado os últimos dias de vida da mãe dela em dias felizes. É um poema que diz assim, eu vou dizer para vocês aqui. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente.
Eu disse: os mais sábios conselhos ela me deu, sem tirar nem botar, acertou tudo. É doutora da vida sem estudo, foi vivendo o que ensinou e que aprendeu. Com as pancadas dessa vida, mãe sofreu e me mostrou até de forma inconsciente que seus filhos precisavam ser decentes e viver sempre com honestidade. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Se a carne era pouca e o caldo ralo, o pirão do amor tinha sustância, e as panelas todas cheias de esperança, nossa fé nunca sofreu nenhum abalo. Mãe dizia: filho, escute o que eu te falo, nessa vida seja sempre paciente. Cada um tem um destino diferente, lute e cresça, mas nunca perca a humildade. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Se um presente mais bonito eu lhe pedia e mãe dizia que não podia me dar, eu me enganava e começava a chorar sem saber que muito mais nela doía. Sem dinheiro para fazer minha alegria, inventava uma maneira diferente e dizia que um dia lá na frente meu trabalho mataria essa vontade. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Toda vida que eu dou um cheiro nela, agradeço a Deus por ter minha mãezinha. Mas você que já perdeu sua rainha, não se sinta só e nem distante dela. Entre a terra e o céu há uma janela com um vaso onde Deus planta a semente do amor que a mãe da gente sente, e essa rosa nos protege da maldade. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Obrigado. Obrigado. E aí, meu povo, eu comecei a ler esses comentários e tal, e fui vendo inúmeros casos. Um poema que eu escrevi sobre professor, por exemplo, a quantidade de professores que me agradeceu e que disse que estava desmotivado e com aquele poema ganhou forças novamente. Muita coisa. Mas tem um poema que eu escrevi sobre a vida, e não foi sobre a minha vida, foi sobre a nossa, que eu falo de forma muito sincera e muito humana o que eu acredito realmente que seja o ofício de viver. E em meio a tantas mensagens que eu recebi de pessoas agradecendo por aquele poema, de estar com força, de pessoas, por exemplo, de uma senhora que disse que tinha saído de um consultório com diagnóstico de câncer, e na televisão da recepção eu estava dizendo esse poema, e naquele dia ela saiu de lá dizendo que tinha certeza que ia vencer. E um desses depoimentos foi de um dos sobreviventes do desastre com a Chapecoense, do Fuma, o jogador. Ele me mandou uma mensagem dizendo que aquele poema deu muita força para ele naquele momento. E eu comecei a observar a quantidade de depoimentos em relação a esse poema específico. Então eu também preciso compartilhar ele com vocês. É um poema que eu falo de vida, que diz assim: sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando do que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, meu povo, afinal nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes, tem espinho, pedra, buraco para modo de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque um R, que você tem resistir. É uma pequena mudança que nos enche de esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Então, a minha luta é essa, é de usar a poesia, de usar a cultura para transformar vidas. Isso tem feito resultado. Eu continuo lá, toda semana na televisão, na internet, nas minhas palestras, por onde quer que eu vá, eu tento espalhar essa mensagem. Números, que também causam impacto. Não é querendo me mostrar não, mas os meus vídeos, os vídeos com os poemas, são os vídeos mais assistidos da plataforma online do G-Show. Toda semana é publicado e toda semana é o vídeo mais assistido. Inclusive um vídeo que foi Dia das Mães, que teve um alcance de 33 milhões de pessoas e é um dos vídeos mais assistidos da história da plataforma. Isso é poesia, macho.
na televisão. É poesia. Eu lancei um livro, e esse livro me proporcionou experiências incríveis. Experiências de estar na fila de uma noite de autógrafo e passar 8 horas autografando livro de poesia num país desestimulado à leitura, e eu passar 8 horas autografando livro de poesia. E dessa mesma fila, vem o pai que traz o filho de 5 anos, 6 anos de idade, que queria estar ali, que chega com meus poemas decorados, e diz que vai ser o primeiro livro dele. E aí, quando eu autografo, dou um cheiro e sai, o próximo da fila é um filho trazendo um pai de 80 anos, de 84, a mãe de 90, que diz que faz 20 anos que não lê um livro e que quer voltar a ler por causa disso. Então, eu acredito realmente que a poesia transforma a vida das pessoas e transformou a minha, quando eu conheci a poesia de Patativa do Assaré, um poeta cearense como eu. Isso que eu quero encerrar essa fala com esse poema dele, que eu carrego na minha pele e na minha alma, que é um poema que fala do cearense, que diz assim: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer, da terra querida que a linda cabocla de riso na boca zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Muito obrigado.